Fala, rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina e temos muitas notícias no vídeo de hoje. Ontem, na parte da noite, tivemos aí novidades com relação a uma saída do Andrei. Segundo notícias, o Santos segue firme aí, buscando a sua contratação. A gente vai trazer aí durante o vídeo todas as novidades relacionadas a essa possível saída de um atleta que vem sendo, inclusive, muito contestado e criticado pelo torcedor vascaíno. Definitivamente uma notícia surpreendente. Além disso, vamos falar sobre a contratação de novos reforços. O Vasco busca ainda no mercado trazer novos jogadores aí para reforçar o elenco para esse restante de temporada, porque realmente dessa maneira que o Vasco vem jogando e com esses jogadores atuais que estão dentro do elenco cruzmaltino, vai ficar muito difícil um retorno à elite do futebol brasileiro. Além disso, falaremos também sobre a contratação de um diretor de futebol para as categorias de base. O Vasco segue aí firme na busca por esse novo nome e muitas outras novidades no vídeo de hoje. Mas antes de começar o vídeo, rapaziada, eu quero dar aqui as boas-vindas a você que está chegando no canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Eu vou pedir apenas a sua inscrição, que é importantíssima para que o nosso canal venha crescer cada vez mais, que nós, vascaínos, possamos ter também cada vez mais voz nesse YouTube. Então, você que está chegando pela primeira vez e você também que já assiste nossos vídeos diariamente e ainda não é inscrito, se inscreva e ative também o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar possam chegar até você. Deixe também o seu like, o seu comentário com relação ao que você acha sobre essa saída do Andrei. O jogador vai fazer falta, não vai fazer falta? Deixe a sua opinião aqui embaixo. Mas vamos seguir, né, rapaziada? Porque, como eu falei, temos muitas notícias no vídeo de hoje. Primeiro vamos falar aí com relação ao término da segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem aí tivemos o jogo do Náutico, que decretou ali o fim dessa segunda rodada da Série B e terminou da seguinte maneira a classificação. O Vasco agora se encontra em 18º lugar aí da competição. Infelizmente, acredito que nenhum torcedor vascaíno imaginava que o Vasco iria terminar a segunda rodada nessa posição. É claro, ainda temos muitas rodadas, temos umas 36 rodadas pela frente, o campeonato mudará muito, porém é sim preocupante essa atual situação do nosso clube. O Vasco, para vocês terem uma ideia, tem um dos piores desempenhos aí de todos esses 20 clubes da Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco é o time que menos chega ao gol do adversário. O Vasco fica somente à frente do Sampaio Corrêa. Então é uma situação preocupante. Eu já falei sobre isso no vídeo de ontem. Marcelo Cabo virá com mudanças para esse jogo contra a equipe do Boa Vista na quarta-feira pela Copa do Brasil. Realmente, se continuar dessa maneira, com esses mesmos atletas compondo a equipe titular, vai ficar cada vez mais difícil o torcedor vascaíno acreditar no acesso e até mesmo os jogadores que atualmente se encontram dentro do nosso clube pensar que vai ser possível ali retornar à elite do futebol brasileiro. Uma situação que cada vez fica mais delicada. Ontem tivemos notícias aí que o Alexandre Pássaro, o Jorge Salgado e toda a cúpula ali do futebol do Vasco da Gama, com Marcelo Cabo, com até mesmo grande parte da comissão técnica, se reuniram para tratar do futuro do Vasco da Gama, porque a situação é muito preocupante e atualmente os dirigentes têm tratado ela até mesmo como urgência. Uma situação que parecia ser fácil, um acesso que parecia ser algo totalmente possível, começa a ficar cada vez mais distante aí para os torcedores, mas também para os jogadores aí do nosso gigante da colina. Então, por conta disso, o Vasco voltará ao mercado, o Vasco trará novos reforços e em breve teremos, muito possivelmente, novidades com relação a isso. E ontem tivemos aí também o jogo entre Náutico e Vitória da Bahia. Para quem viu o jogo, realmente dá para perceber que o Náutico tem uma das melhores equipes aí nessa Série B de Campeonato Brasileiro, um time muito bem postado, um time com diversos jogadores ali de muita qualidade que em 2 jogos já conseguiram aí os 6 pontos. Tem um ataque ali formado pelo Jean Carlos, Eric Vinícius e Chiesa. Vale muito a pena o Vasco ficar de olho aí nesses atletas, jogadores que sem dúvidas nenhuma vão dar muito trabalho aí durante a competição. E falando nesses atletas, tem o Jean Carlos, né? O Jean Carlos, que foi um nome que foi especulado no Gigante da Colina nesse início de temporada, realmente um grande atleta que vem se destacando não somente nessa temporada, mas como também nessa última, vestindo a camisa do Náutico. Então o torcedor vascaíno começa a se perguntar por que não trazer esses atletas que realmente vem tendo destaque nesses
esses clubes menores aí ao longo, né, do futebol brasileiro. Realmente o Náutico, com uma grande equipe, vai dar sem dúvida nenhuma muito trabalho aí para essa Série B de Campeonato Brasileiro, e o clube que ele jogou contra foi a equipe do Vitória, né? E para quem não sabe, o Vitória foi o clube para onde o Marcelo Alves foi transferido, um jogador aí que, na minha opinião, se destacou muito no Vasco no ano passado, foi uma das melhores contratações que o Vasco fez nessa última temporada e foi um jogador que acabou sendo dispensado do elenco para a vinda do Hernando. E eu volto a repetir, eu venho falando sobre esse atleta em todos os meus vídeos e eu não consigo ver e eu não consigo acreditar que o Hernando é titular do Vasco da Gama, com todo o respeito, é claro, ao atleta, mas para mim não tem condições ver ele sendo titular, vestindo ali a camisa do Vasco, estando ali entre os titulares do Gigante da Colina. Não sei se realmente é algo meu ou se você concorda com a minha opinião, mas na minha opinião é inadmissível, é inacreditável e todos os outros adjetivos possíveis ver o Vasco dispensando o Marcelo Alves, um jogador de apenas 23 anos, que tem tudo para se destacar e se tornar um dos melhores zagueiros aí do Brasil, e trazer o Hernando, um jogador que realmente já é mais rodado, já tem mais experiência, mas já está infelizmente velho com relação ao futebol e até o momento também não demonstrou para que veio vestir a camisa do Vasco da Gama. E segundo notícias, apesar da má fase do Vitória, o Marcelo Alves é o grande destaque do time baiano e é definitivamente incompreensível ver o Vasco ter deixado ele ir embora e virar destaque aí em outro clube. Infelizmente, é um mau trabalho, na minha opinião, do Alexandre Pássaro, né, realmente, nessas negociações, porém acredito que ele fez bastante coisa positiva aí nesse início de temporada. Mas vamos seguir agora sim falar sobre a situação do Andrei. O Andrei, que é um atleta muito contestado, sem dúvidas nenhuma, né, por todo o torcedor vascaíno. Acredito que é mais um jogador que é incompreensível ver ele sendo titular do Vasco da Gama. Acredito que ele e o Hernando são dois atletas que, na minha opinião, não têm condições alguma de ser titulares dessa equipe do Vasco, e é uma insistência que o Marcelo Cabo vem tendo aí nessas últimas partidas, e acredito que realmente saturou a situação a partir do momento que o Marcelo Cabo tirou o Galarza dos titulares e deixou o Andrei. Porém, por incrível que pareça, né, o Santos ainda está de olho no atleta. Há um tempinho atrás, um treinador que estava no Santos, né, um treinador aí sul-americano que treinava a equipe, se interessou muito pelo futebol do Andrei e colocou o Andrei como um dos nomes que estava no topo da lista para reforçar a equipe santista aí para esse restante de temporada. Acabou que esse técnico não permaneceu no Santos, porém, mesmo com a chegada do Fernando Diniz à equipe paulista, o Santos permanece com seu interesse aí no Andrei, um jogador que atualmente tem 23 anos e tem o seu contrato ali sendo encerrado no final desse ano, no dia 31 de dezembro. O Vasco tenta uma renovação amigável, porém até o momento não conseguiu ali realmente ajeitar, né? Tentar ali fazer com que ambas as partes, tanto do Andrei, do seu empresário, quanto do Vasco, chegassem a um acordo. Então, por conta disso, ainda está um imbróglio muito grande aí com relação a essa renovação e se encaminha para que realmente o Andrei não permaneça vestindo a camisa do Vasco da Gama na próxima temporada. O Andrei, que, como eu falei, volto a repetir, tem contrato com o Vasco até o final desse ano e a partir do dia 31 de junho, ou seja, daqui a pouquinho, daqui a alguns dias, o Andrei já poderá assinar um pré-contrato com qualquer outro clube e sair de vez do Vasco da Gama. E tivemos notícias aí ontem que, apesar do Andrei não ter recebido oficialmente proposta do Santos, volto a repetir, confirmando para vocês, não se enganem, o Andrei ainda não recebeu propostas do Santos, pode sim ter recebido propostas de outros clubes, mas pelo menos do Santos até o momento nada chegou na mesa do Alexandre Pássaro, porém o interesse é muito confirmado, o Santos tem grande interesse pelo Andrei e nada impede que até o momento não chegou, mas que nos próximos dias possa chegar a algum tipo de proposta pelo volante vascaíno. Segundo o Will Ferreira, um setorista aí que cobre o dia a dia do Santos, confirmou que o Andrei tem sim um grande interesse aí por parte do Santos, porém tudo apenas não passa de um interesse e até o momento não há nenhum tipo de negociação entre as duas partes, porém, como eu falei, volto a repetir, possivelmente nos próximos dias o Santos virá aí com força máxima atrás da contratação do atleta. A partir do dia 31 de junho, o Andrei pode estar saindo do Vasco da Gama e, infelizmente, de uma maneira gratuita. Acredito que, é claro,
pelo menos pelo futebol que ele vem apresentando, ele não vai fazer muita falta nessa equipe, mas é um ativo, poderia render muito dinheiro ao Vasco e é mais um atleta que, por conta da ineficiência aí dos gestores do Gigante da Colina, poderá estar saindo aí de graça do nosso Vasco da Gama. E com relação a reforços, nada ainda, nenhuma atualização com relação a novos nomes que irão pintar no Vasco da Gama. O Vasco irá retornar ao mercado sim, atrás agora de reforços pontuais. Nós não iremos ver 3, 4, 5 reforços, novos nomes para vestir a camisa do Vasco, agora somente realmente nomes pontuais, um zagueiro, um meio-campo ofensivo, um lateral esquerdo para ser o reserva do Zeca, apenas isso e nada além. E uma das prioridades está sim no sistema defensivo e também um meia armador, por conta da lesão do Marquinhos Gabriel, né? Realmente dos jogos que ele vem ficando de fora, das partidas que realmente ele faz muita falta para o Vasco da Gama, o Vasco poderá estar indo ao mercado atrás de um meio ofensivo, mas a prioridade atual do time e da direção é estar atrás de um zagueiro. Inclusive o nome do Léo foi oferecido ao Vasco da Gama e poderá ser aí o primeiro reforço dessa nova fase de contratações do Gigante da Colina. Infelizmente, na minha opinião, foi um grande erro dessa atual gestão não ter contratado esses jogadores que se destacaram nesse início de temporada, como o Chay, o Aleph Manga, o próprio Jean Carlos aí do Náutico, jogadores que já saíram com o próprio Chay e o Aleph Manga e vem se destacando muito. No caso, o Chay pela equipe do Botafogo, um jogador que já se tornou essencial, e o Aleph Manga também pela equipe do Goiás, fez seu primeiro gol nessa segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas vamos seguir, né, rapaziada? Esperar que realmente a situação melhore com relação a esses jogadores que virão novos vestir a camisa do Vasco da Gama. E falar agora com relação a novo diretor das categorias de base. Realmente é um assunto que não interessa muito o torcedor vascaíno. A gente sabe que o torcedor quer saber da parte do futebol, porém é essencial a gente saber sobre esse assunto com relação ao novo diretor que vai estar ali de frente das categorias de base, porque é definitivamente o futuro de qualquer clube de futebol, principalmente do Vasco, que é um clube que depende muito das categorias de base aí. A gente vê atualmente no nosso elenco a grande quantidade de jogadores formados e criados aqui dentro do Vasco da Gama, né, que atualmente estão no elenco profissional. Quem comanda aí a busca por um novo profissional para essa área ainda é o Alexandre Pássaro, né? O Alexandre Pássaro, que é o diretor executivo de futebol, então por conta disso foi encarregado para trazer um novo diretor para as categorias de base. Quem era esse diretor? Era o Carlos Brasil. Ele teve aí negociações e acabou indo para o Corinthians. E dia 14 o Vasco terá esse cargo vazio, já que ele ainda está dentro do clube trabalhando nesse processo de transição aí para a chegada, né, do novo diretor de futebol de base. O Vasco tem sim algumas opções para entrar, para trazer para esse cargo. Segundo notícias, o Fábio Araújo, ex-Corinthians e Santos. Esse Fábio, inclusive, teria sido aí uma indicação do próprio Carlos Brasil. Outro nome é o Sidney Loureiro, que trabalhou pela equipe do Botafogo. Marcelo Teixeira também, que está atualmente na Ferroviária. Foi ex-diretor das categorias de base da equipe do Fluminense. Também é um nome que interessa muito. E outro nome é o Klaus Câmara, ex-diretor de futebol do Grêmio. São alguns nomes que realmente trazem um interesse. Até o momento, nenhuma negociação foi aberta com relação a todos esses nomes que eu citei. Porém, logo poderemos ter novidades com relação a isso. Mas tem um nome que está com muita força e poderá sim ser o novo diretor de futebol das categorias de base do Vasco da Gama. Sendo ele o Agnello Gonçalves, é um atual diretor de base do Fortaleza. Ele já teve passagens, inclusive, pelo Vasco da Gama. Ele trabalhou aí no Vasco como preparador físico do Sub-20. É um carioca, nasceu aqui no Rio de Janeiro. Já foi diretor também de futebol de profissional do Joinville e do Avaí. Trabalhou pelo Corinthians nas categorias de base entre 2010 e 2015, conquistando aí 2 copinhas São Paulo. Então, uma pessoa muito qualificada para estar aí à frente desse cargo de diretor de futebol das categorias de base. Inclusive, ele garantiu aí que ainda não foi contratado. O Vasco contactado, aliás, o Vasco não abriu negociações aí pelo diretor, pelo profissional, porém ele disse que está muito feliz aí realmente por ter sido mencionado
como possível novo diretor de futebol do Gigante da Colina, apesar de ainda não ter recebido nenhuma mensagem, não ter aberto nenhum tipo de negociação. Ele ficou muito contente por ter sido lembrado e ainda mais por ter trabalhado dentro do Vasco da Gama e pela grandeza aí que tem o Vasco dentro do cenário do futebol nacional. E ele falou, tentou ali, quando perguntado se realmente iria trabalhar no Gigante da Colina, tentou de certa forma despistar, falou que ainda não tem uma resposta concreta, porque depende muito da questão conceitual e do porquê o nome dele está sendo ventilado dentro do clube. Então até o momento não pode responder muito sobre isso, mas pelo andar da carruagem indicou bastante que ficaria muito feliz de vir aí trabalhar no Gigante da Colina, até porque é um carioca, nasceu aqui no Rio de Janeiro, conhece muito o Vasco da Gama. Então vamos aguardar. Volto a repetir, é realmente umas notícias que não trazem grande interesse ao torcedor, mas é importante você, vascaíno, estar por dentro de tudo o que acontece dentro do nosso clube, principalmente com relação a as categorias de base. A gente que tinha assim um grande profissional, que era o Carlos Brasil, que conquistou aí vice da Copinha, conquistou Supercopa, Copa do Brasil, Carioca, Taça Guanabara, diversos craques vieram, como o Galarza, como o MT, através aí da mente do Carlos Brasil. Infelizmente está indo ao Corinthians e vai ficar sem dúvida nenhuma um buraco muito grande agora no Vasco. Então esperamos que um novo profissional venha ter a mesma qualidade do que o Carlos Brasil tinha, né? Porque vai ficar um espaço muito grande agora nesse cargo dentro do nosso Gigante da Colina. Mas esse foi o vídeo, rapaziada. Se você curtiu, é claro, vou pedir aqui o seu like, o seu comentário, mas também a sua inscrição. Nosso canal aqui quer muito bater os 40 mil inscritos e eu preciso muito da sua ajuda, muito do seu apoio. Então se inscreva, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, em tudo quanto é lugar realmente que você tiver, para que cada vez mais novas pessoas possam conhecer o nosso trabalho, porque realmente, se você gosta, acredito que você pode nos ajudar. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem, é claro, como eu sempre falo, com Deus, tenham uma ótima terça-feira, contem sempre comigo para o que precisar. Tô lá no meu Instagram, tenho meu grupo de Telegram aqui embaixo, sempre que precisar pode sempre contar aqui comigo, porque eu tô à disposição de todos vocês. Um grande abraço a todos, vamos que vamos e, é claro, saudações vascaínas!